Olá, senhoras e senhores, muito prazer em conhecê-los. Me chamo Everson Borges, sou professor do curso IRD, um curso que traz muitos cursinhos específicos para os senhores, tem uma metodologia muito boa de ensino e hoje aqui vamos tratar de alguns julgados importantes para o Enem, tá? São julgados retirados aí do Supremo Tribunal Federal, que tem muita cara de prova, seja para o Enem, seja para outras provas também. Pessoal, então vamos tratar aqui de cinco julgados bem importantes, tá? Nós estamos com um projeto aí, eu, como professor, juntamente com o IRD, de 40 dias, 40 dicas para o Enem. Então nos acompanhe lá nas redes sociais, tá bom? O IRD e na minha também. A gente está fazendo sempre a postagem aí, um e outro. Então acompanhe lá para não perder nenhuma dica, tá? Nenhum tema importante para a nossa aula para o Enem, tudo bem? Hoje vamos tratar aqui de alguns julgados. Só um minutinho. Pronto. Tá, acredito que está sendo compartilhado com os senhores. Então, vamos aí especificamente nos informativos 1203 e informativo 1160, tá? Meu arroba tá aqui, professor Everson, prof, né? Arroba prof.eversonborges. Me siga lá, que lá a gente coloca muitas dicas também, juntamente com o IRD. Então, não deixem de seguir o IRD, porque nele tem muitas, não só dicas de estudos, dicas de tema jurídico, mas também o pessoal tira muitas dúvidas lá, a professora a Larissa tira muitas dúvidas também de vocês, tá? Sem mais delongas, vamos iniciar então. É, o nosso primeiro julgado é uma ADPF, que foi conhecida também como a DPF das Vidas Negras, né? É, Depois disso, vamos estudar um acordo em ADI, tá? E depois do acordo em ADI, vamos estudar pena de disponibilidade, que está envolvida ali com humanística e também direito constitucional. Depois, terras indígenas, o marco temporal. E, por fim, símbolos religiosos em repartição pública, tá bom? Então, são muito importantes aí todos esses cinco julgados que nós selecionamos com muito cuidado para os senhores, para não ter nenhuma surpresa na prova, tudo bem? Vamos começar pela DPF 973, que ficou conhecida como a DPF das Vidas Negras, é o nome que ficou conhecido, tá? Nesse caso aqui, alguns partidos políticos ingressaram no Supremo Tribunal Federal sustentando a existência, pessoal, de violações massivas a direitos fundamentais da população negra. Foram apontados vários problemas estruturais, letalidade policial, encarceramento em massa de jovens negros, tá? E também ausência de pessoas negras em políticas reparatórias. Então, isso é muito importante, tá? O pedido formulado ao Supremo tinha duas vertentes. A primeira aí, os autores queriam o reconhecimento da existência de racismo estrutural no Brasil e também pediam a declaração de estado de coisas inconstitucional na questão racial. Então aqui está o ponto central para a prova. O STF acolheu em parte o pedido e rejeitou a outra. Então, muito cuidado. O tribunal reconheceu o racismo estrutural, mas não declarou o estado de coisas inconstitucional. Então, cuidado que a banca pode cobrar isso aí numa prova objetiva e na prova discursiva um detalhamento maior dos fundamentos, tá? Essa distinção é o ponto neurálgico do julgado, tá? Exatamente aqui a banca pode confundir os senhores. Vamos entender com mais precisão o que fala essa DPF, tá? O STF reconheceu por maioria, né? Não foi por unanimidade, tá? Não foi por maioria a existência de racismo estrutural no Brasil e de graves violações a preceitos fundamentais da população negra. Então, com relação ao racismo estrutural, foi por unanimidade, mas por maioria rejeitou a declaração de estados de coisas inconstitucional, tudo bem? É, Vamos lá, o que seria então o racismo estrutural? De forma bem breve, resumida, pessoal, que nós não temos tempo a perder com relação à finalidade nossa, que preparar os senhores para o Enem. O racismo estrutural não é apenas um ato individual de preconceito, tá? Não é só uma pessoa discriminando outra em razão da cor da pele. O racismo estrutural é um fenômeno histórico, racial e institucional
ele está incorporado ao modo como as relações sociais e as instituições funcionam no nosso país, tá? Isso significa que a desigualdade racial pode aparecer na forma como o Estado presta os serviços ou como ele distribui os recursos e também na forma como aplica a lei e formula as políticas públicas, tá? E também quando há uma organização das suas próprias estruturas. Então, nesse ponto, o STF foi claro. O racismo estrutural no Brasil é, existe, tá? Foi reconhecido por unanimidade. Mas, por maioria, o Supremo rejeitou a declaração de estado de coisas inconstitucionais. Isso porque o Supremo entendeu que, para o estado de coisas inconstitucional, exige algo além da violação massiva de direitos fundamentais. Exige também a omissão absoluta do Estado. Essa é a distinção que precisa ficar muito bem clara, de forma clara aí para os senhores, tá? Na cabecinha dos senhores. Vamos lá. Insuficiência de políticas públicas não é o mesmo que omissão absoluta. O STF reconheceu que as políticas públicas existentes são insuficientes, mas também afirmou que existem medidas estatais em andamento voltadas ao enfrentamento do racismo. Como exemplo aqui, citou a lei de cotas, né, cotas para concursos públicos, para universidades também, e o Estatuto da Igualdade Racial. Então, o raciocínio foi o seguinte: o problema é grave, o racismo estrutural existe, é persistente, mas não pode se afirmar aqui que o Estado, o poder público, esteja em um estado de inércia absoluta, tá? Então, em razão disso, a STF negou a gravidade do racismo estrutural para fins de declaração do estado de coisa inconstitucional, porque o poder público não estava omisso, tudo bem? Afastou, então, a presença dos requisitos específicos que exige para a declaração do estado de coisas inconstitucional. Mesmo sem declarar o estado de coisas inconstitucional, o Supremo não ficou apenas no reconhecimento do problema, ele determinou medidas concretas, tá? Vamos lá. A principal das medidas foi a elaboração de um Plano Nacional de Combate ao Racismo no prazo de 12 meses. Esse plano deve envolver a revisão do PLANAR-PIR, o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, tá? E abranger áreas como saúde, segurança, alimentação, entre outras, tudo bem? Além disso, o Supremo determinou que o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e as autoridades policiais criem protocolos institucionais a fim de eliminar tratamentos discriminatórios e evitar abordagens baseadas em perfil racial. Ainda foi determinada a capacitação de professores, campanhas contra o racismo, além da priorização de projetos culturais, entre outras demandas que o Supremo determinou, tá? Então, a conclusão é que nós. E outra, pessoal, tudo que nós estamos falando aqui já está no nosso Instagram, do IRD, no meu, então depois acompanha lá para os senhores terem revisarem, tá? Na DPF, então, 973, o Supremo reconheceu o racismo estrutural no Brasil, reconheceu graves violações a direitos fundamentais da população negra, mas afastou o estado de coisas inconstitucional porque não identificou uma inércia absoluta do Estado, tudo bem? E mais determinou outras medidas estruturantes aí para o enfrentamento desse racismo. Agora vamos para a DI 7385, envolvendo a Eletrobras. Mas o ponto aqui não é nem essa Eletrobras. O ponto aqui importante é possível realizar um acordo em uma ação, em um ADI, uma ação de controle abstrato? O que que vocês acham, pessoal? Né? Esse acordo pode tratar de matéria que não estava originariamente prevista na LIDE? Então, nós temos duas questões a ser respondidas aqui que é importante para a prova, tá? A resposta do Supremo foi que sim para essas duas perguntas. No caso concreto, discutia-se a limitação do poder de voto da União aqui a 10% após a desestatização. A União manteve a participação, tá, relevante dela, mas ficou limitada no exercício do voto. E aí, no curso do processo, a União e a Eletrobras firmaram o acordo, e o STF homologou esse acordo. O detalhe aqui é o seguinte: o acordo também incluiu cláusulas sobre a eletronuclear, matéria que não estava previsto originariamente nos contornos objetivos da lei. Então, guardem aqui, pessoal. O Supremo admitiu a autocomposição em ADI, tá? Ação direta de inconstitucionalidade, e admitiu que o acordo alcançasse matéria fora da lei. Então, é muito importante isso, tá?
O primeiro fundamento é que a jurisdição constitucional admite a autocomposição como método legítimo para resolver litígios complexos. Isso também pode ocorrer no controle abstrato de constitucionalidade, desde que existam questões disponíveis relacionadas aos efeitos concretos da norma impugnada. Muito cuidado com isso, tá? Então, não é todo e qualquer ADI, tem que ter esses requisitos para o Supremo, tá? Tem que envolver questões disponíveis e essas questões disponíveis têm que estar relacionadas aos efeitos concretos da norma impugnada. É verdade que a ação direta é um processo objetivo, né? Então, em regra, não há partes discutindo um interesse subjetivo comum, como ocorre em uma ação individual e pessoal. Mas isso não impede, em situações complexas, que haja uma solução consensual envolvendo efeitos concretos da controvérsia constitucional. O segundo fundamento é bem tranquilo, está expressamente no artigo 515, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, e esse artigo já foi objeto de prova, então muito cuidado com esse artigo. Esse dispositivo permite que a autocomposição judicial envolva o sujeito estranho ao processo e verse sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo, tá? Então, pessoal, muito cuidado aí nesse ponto. É, a autocomposição pode tratar, então, de relação jurídica não deduzida em juízo, e foi por isso que o Supremo admitiu essas cláusulas, tá? Relacionadas à outra parte. O acordo foi visto como um conjunto unitário de concessões recíprocas, ele era inscindível, as cláusulas estavam interligadas e não poderiam ser fragmentadas, tá bom? Ainda o Supremo entendeu que, quando ele foi homologar esse acordo, que ele não analisa se o negócio é conveniente ou oportuno, né? O Supremo entendeu que ele não pode substituir a vontade das partes para dizer se o acordo é bom ou ruim do ponto de vista estratégico. A análise é de validade, então o Supremo verifica a capacidade das partes, licitude do objeto, observância das formalidades legais e ausência de vício de consentimento, simulação, fraude ou lesividade excessiva, e isso está de acordo com o artigo 190 do Código de Processo Civil, que admite negócios jurídicos processuais sempre com controle judicial de validade. Então, a conclusão desse julgado é que é possível autocomposição em ADI, inclusive com cláusulas que extrapolem o objeto original da ação, desde que haja questões disponíveis e essas questões disponíveis estejam interligadas com os efeitos concretos da controvérsia e que o acordo seja válido, tá? Agora vamos para a DPF 677. É uma DPF muito interessante para a questão de constitucional e também para a questão de direito administrativo e até humanística, tá? Então, muito cuidado aí, porque essa DPF pode cair em três questões aí, em três matérias. É, pessoal, essa DPF envolve a pena de disponibilidade aplicada a magistrados. Qual é a natureza jurídica dessa pena? O STF afirmou que a disponibilidade é uma sanção administrativa sui generis, pessoal. Isso significa que ela não pode ser compreendida como uma sanção administrativa comum, que tem um efeito ali, finalidade meramente punitiva. Não é isso. Ela tem natureza própria porque reúne três finalidades. A primeira finalidade é a punitiva, então tem que punir o magistrado que praticou falta funcional. A segunda finalidade é institucional, porque ela preserva o interesse público num bom funcionamento da justiça. E a terceira finalidade é da dignidade da função jurisdicional, porque ela preserva a credibilidade e a imagem do Poder Judiciário. Então, quando o magistrado é colocado em disponibilidade, o afastamento compulsório não serve apenas para punir, ele também serve para proteger os jurisdicionados, preservar a confiança pública no judiciário e assegurar a dignidade da função jurisdicional. Outro ponto importante é que o Supremo afastou a alegação de inconstitucionalidade por ausência de prazo mínimo e máximo em abstrato, porque o Supremo entendeu que não é indispensável que a lei traga abstratamente um prazo mínimo e máximo para a duração da disponibilidade. Então, ou seja, o Supremo entendeu que é dispensável, é prescindível esse prazo mínimo e máximo, porque essa sanção deve ser analisada conforme as peculiaridades da função jurisdicional. Então, a magistratura, ela exige uma independência, imparcialidade, uma credibilidade institucional e confiança pública. E por isso, a disponibilidade não se encaixa perfeitamente no modelo comum de sanção administrativa com prazo previamente delimitado, tá?
Também se discutiu se a disponibilidade poderia ter caráter perpétuo, já que ela não tem um prazo mínimo e máximo, e o Supremo afastou essa conclusão, porque após 2 anos o magistrado pode solicitar aproveitamento dele, tá? E então a sua situação será reavaliada de forma concreta. Além disso, o CNJ tem a resolução 563 de 2024. Essa resolução regulamentou critérios objetivos para o reaproveitamento. Então, a pena de disponibilidade é sanção administrativa sui generis. Ela pune, preserva o interesse público e protege a dignidade da jurisdição. E eventuais abusos concretos, cada caso, especialmente situações antigas com aparência de perpetuidade, devem ser analisados pela via do controle difuso e não abstrato, tá? A quarta, o quarto julgado aqui envolve uma série de conclusões do Supremo. Então, antes de nós tratar deles, vamos fazer um resumo, mas eu aconselho que os senhores deem uma lida nesses julgados, tá? São muito importantes. É a DC 87 e a DI 7.582, 7.583 e 7.586, tá? Esses julgados aqui do Supremo Tribunal Federal têm relação com a Lei 14.701 e que regulamenta o artigo 231 da Constituição Federal e tratou sobre o reconhecimento, demarcação, uso e gestão de terras indígenas, tá, pessoal? O STF declarou inconstitucional diversos dispositivos. Vamos lá. O bloco mais importante aqui para a gente é a questão do marco temporal, porque a Lei 14.701 tentava condicionar o reconhecimento das terras tradicionalmente ocupadas à presença física da comunidade indígena na área em 5 de outubro de 88. Essa é a mesma data em que a nossa Constituição Federal foi promulgada. Então, essa é a lógica do marco temporal. O STF declarou esse critério inconstitucional e a razão de decidir é a seguinte: os direitos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas são direitos originários. Então, eles não nascem com a Constituição de 88. A Constituição reconhece esses direitos, ela não os cria, tá? Então, muito cuidado com a ratio decidendi aí do Supremo. Então, exigir a presença física em 5 de outubro de 88 acabaria por esvaziar a proteção constitucional, né, especialmente nos casos de expulsão, deslocamento forçado e esbulho histórico. Então, para a prova, guardem o seguinte: o STF afastou a lógica do marco temporal, porque os direitos territoriais indígenas são originários e não dependem de presença física na data da promulgação da nossa Constituição, tá? Neste bloco, então, precisamos organizar os principais pontos decididos pelo Supremo Tribunal Federal. O primeiro é o marco temporal, né? Já tratamos dele. O segundo ponto é a omissão inconstitucional da demarcação, porque o Supremo reconheceu essa omissão do poder público no cumprimento do artigo 67 do ADCT, que trata da conclusão de demarcação de terras indígenas. E por isso ele fixou medidas estruturais a serem cumpridas em até 180 dias, tá? Então o Supremo afastou o marco temporal, mas também reconheceu a omissão inconstitucional do poder público no dever de demarcar as terras indígenas. O terceiro ponto é o contraditório dos não indígenas, né? Porque a lei falava em contraditório desde o início do procedimento. O Supremo deu interpretação conforme para entender que o contraditório dos não indígenas começa com a abertura da fase instrutória, a fase de identificação e delimitação pela FUNAI, tá? Mas não, então não temos o contraditório eliminado, ele não foi, ele só foi delimitado temporalmente, tá? O quarto ponto envolve a boa-fé e a indenização, porque a presunção de boa-fé das benfeitorias não se estende até a conclusão final do procedimento demarcatório, conforme o tema 1031. Essa boa-fé cessa com a portaria declaratória do Ministério da Justiça, tá? Muito cuidado com esses marcos e essas questões que o Supremo trouxe aqui de quando inicia e de quando termina. O quinto ponto deste mesmo julgado diz respeito à ampliação de terras indígenas já demarcadas. A vedação absoluta à ampliação foi declarada inconstitucional. Isso porque pode haver erro grave, né, durante o processo de demarcação anterior, e nesses casos tem que haver a possibilidade do redimensionamento da terra indígena com a indenização cabível ao particular, conforme o Supremo definiu parâmetros para isso.
Agora vamos para o outro bloco, muito importante, da Lei 14.701 ainda. O STF declarou inconstitucional a dispensa de consulta prévia para instalações de bases militares e para intervenções de defesa nacional em terras indígenas. Também condicionou a instalação de equipamentos e serviços públicos em terras indígenas à consulta prévia às referidas comunidades, tá? Então, lembre bem, intervenções em terras indígenas exigem consulta prévia, livre e informada nos termos da Constituição Federal e também da Convenção 169 da OIT, tá? Não se esqueçam, pessoal. Outro ponto importante é o artigo 14. O STF declarou esse dispositivo inconstitucional porque viola a segurança jurídica, tá? Houve decisão sobre o registro oral no procedimento demarcatório. A exigência cumulativa de áudio e vídeo foi declarada inconstitucional. O que vale é áudio ou vídeo e não áudio e vídeo, certo? Então, o STF manteve a forma alternativa, respeitando restrições culturais das comunidades indígenas. O STF também decidiu que essa nova exigência não retroage para alcançar laudos antropológicos já finalizados antes da vigência da lei. Quanto à questão dos antropólogos e peritos, a aplicação das regras de impedimento e suspeição do CPC foi declarada inconstitucional. Para o STF, bastam as regras gerais da Lei 9.784. E, por fim, as atividades econômicas e turismo em terras indígenas com participação de terceiros. O STF entendeu que essas atividades são constitucionais desde que seus resultados sejam voltados à obtenção de benefícios para toda a comunidade indígena, tá? Então, muito cuidado com esse julgado, porque esse julgado tem várias questões importantes dentro dele, certo? Vamos agora para o último julgado nosso, a dica 5, e trata do tema 1086. Esse tema é um tema que tem repercussão geral, tá? A questão era saber se a presença de símbolos religiosos em prédios públicos viola a laicidade estatal, a impessoalidade e a não discriminação. O STF fixou a seguinte tese: a presença de símbolos religiosos em prédios públicos, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade, tá? Então, o STF não está dizendo que o Estado pode impor religião, não é isso, tá? O STF entendeu que a presença de símbolos religiosos em prédios públicos pode ser admitida quando estiver ligada à manifestação da tradição cultural da sociedade brasileira, sem a imposição de religião, crença e sem qualquer tipo de discriminação. Então, muito cuidado. Tradição cultural não se confunde com a imposição de fé, tá, pessoal? Muito cuidado com isso. Agora precisamos entender como o STF fez essa conciliação. Vamos lá. Isso está no próprio artigo 19, inciso 1 da nossa Constituição, que impede o Estado de estabelecer religião oficial, subvencionar cultos religiosos, embaraçar ou embaraçar o funcionamento deles, ou manter relação de dependência ou aliança com igrejas, né? Com exceção aí de colaboração de interesse público. Mas o Supremo entendeu o seguinte. A laicidade não significa apagamento completo dos elementos religiosos que foram incorporados à história e à cultura brasileira, tá? Não é isso. A presença de alguns símbolos religiosos em determinados espaços públicos pode expressar, então, a tradição cultural da nossa sociedade e não uma imposição estatal de fé. O STF destacou aí a questão do cristianismo que ele esteve presente na nossa história, né, desde a formação da sociedade brasileira, o que reflete, inclusive, nos nossos dia a dia em feriados, nomes das cidades, ruas, escolas e outros elementos culturais. Então, veja bem. O símbolo religioso, como uma espécie de manifestação da nossa tradição cultural, não é o mesmo que a imposição estatal da religião, tá? O Supremo fez um distinguishing em relação aos casos de leis estaduais que obrigavam a manutenção de exemplares da Bíblia em escolas e bibliotecas públicas. Muito cuidado. Nesses casos havia uma imposição, né? A lei determinava aí, de forma geral e obrigatória que o Estado
que fosse custeado pelo Estado, determinando a presença de um livro religioso em instituição pública. Isso não pode, tá? Esse cenário que o Supremo tratou aqui é bem diferente, porque se trata de uma mera presença de símbolos religiosos em prédios públicos como uma expressão de tradição cultural. Ao contrário, seria se a lei determinasse obrigatoriamente, de forma genérica, que esse símbolo tinha que estar lá, tá? Então é diferente do outro julgado que leis estaduais traziam imposição aí geral e abstrata, tá, pessoal? Então, muito cuidado. O STF não afirmou que qualquer manifestação religiosa estatal é válida. Não é isso, tá? Símbolos, veja bem, ele entendeu que símbolos religiosos em prédios públicos podem ser admitidos, tá? Quando representarem tradição cultural, sem a imposição de crença, tá? Então, a laicidade brasileira não exige hostilidade a uma religião nem apagamento da nossa história, que foi incorporada à tradição cultural, mas continua vedada a imposição estatal de religião, e isso é vedado, não pode, tá? Agora que passamos pelos cinco, julgados que nós escolhemos aqui com cuidado para os senhores, vamos fazer uma revisão bem rapidinha aqui desses cinco, tá? Vamos revisar os cinco, começando pela DPF das vidas negras, certo? Então vamos lá. A pegadinha com relação à DPF está o seguinte: insuficiência de políticas públicas não é o mesmo que omissão absoluta, tá bom? O STF reconheceu o racismo estrutural, mas afastou o estado de coisas inconstitucional. Sobre o segundo, o acordo em ADI é possível, né? O STF admitiu autocomposição e controle concentrado, abstrato, inclusive abordando matéria que estava fora da petição inicial da contestação, sem problema nenhum. Artigo 15, parágrafo 2º do CPC. O terceiro é a pena de disponibilidade, em que ela é uma sanção administrativa sui generis, ela pune, preserva o interesse público e protege a dignidade da jurisdição. Eventuais abusos concretos devem ser analisados no controle difuso, tá? O quarto é a questão do marco temporal. Né, o Supremo reafirmou direitos originários dos povos indígenas, reconheceu a omissão inconstitucional na demarcação e afirmou a obrigatoriedade da consulta prévia livre e informada. Ok. O quinto julgado é o com relação aos símbolos religiosos em prédios públicos. O STF admitiu a presença, desde que seja como uma manifestação da tradição cultura brasileira e não como uma imposição. Legal, tá? A laicidade não é hostilidade à religião, mas continua vedada a imposição, não pode haver essa imposição. A grande mensagem aqui que eu deixo para os senhores, né, como professor e como e também o IRD, nós, né, eu e ele aqui, é o seguinte, pessoal. Esses julgados mostram o STF lidando com temas constitucionais sensíveis, né? Temas bastante que tem muita repercussão. Então, tem que ter muito cuidado aí com relação a esses temas, tá? Tem que ter eles na ponta da língua, principalmente para uma prova discursiva, porque os senhores não podem deixar aí deixar a sorte, né, guiar os senhores nessa marcação, tá bom? Porque é muito importante os senhores terem essa noção dos julgados, do razões de decidir para ir para a prova bem e fazerem uma prova aí tranquila e mais leve, né? Menos difícil, porque toda prova é difícil, não tem jeito. Então vamos lá, tá aqui a revisão, tira um print aí para os senhores guardarem e lerem lá quando estiverem perto da prova, né? Ler fora no corredor, perto da porta para entrar, dá uma revisadinha no material que acredito que são pontos importantes para o Enem, não só para o Enem, mas também para é, outras provas, tá? Pessoal, nos sigam lá nas redes sociais que a gente vai dando dicas lá para os senhores sempre que possível, tá? Vamos postando, fazendo postagem de conteúdos jurídicos sobre temas de repercussão geral, temas de repetitivo, sempre para poder ajudar e facilitar um pouco mais essa caminhada dos senhores, tá bom? Contem conosco, um abraço, até a próxima.